Olá, eu me chamo Maria Eunice e, juntamente com a aluna Maria Eduarda, vamos estar apresentando o trabalho sobre justificativas e motivações do consumo de café para a disciplina de microeconomia da professora Selene Soares. Então, aqui é o nosso artigo base que utilizamos para estar realizando este trabalho, no qual tem como título Justificativas e motivações do consumo e não consumo do café. Neste caso deste artigo, eles colocaram em vista tanto os consumidores quanto os não consumidores de café, que foi diferente da nossa pesquisa, no qual a gente colocou mais em vista ali os consumidores em si do café. E essa pesquisa do artigo foi realizada na Universidade Federal de Viçosa em 2009, no qual tem como objetivo avaliar o perfil dos consumidores e os fatores que envolvem o processo do café em comparação a outras bebidas. Então, diante disto, eles trouxeram discussões sobre o consumo do café, tanto mundialmente quanto aqui no Brasil. Sua base principal que foi utilizada foi a Associação Brasileira da Indústria de Café, a ABIC. Esta também foi a que mais utilizamos para retirar ali as informações para a nossa pesquisa também. No artigo de base, ressaltaram também, além ali do perfil dos consumidores, também como o café afeta ali na saúde em si dos consumidores e as características que levam as pessoas a consumirem. Também demonstrou os fatores que implicam na decisão de compra que influenciam essas pessoas, como o hábito, cultura, interação social, no qual converge com a compreensão de utilidade que se tem na microeconomia, no qual temos diversas ferramentas onde podemos entender como os indivíduos tomam as decisões de consumo para maximizar sua satisfação, ou seja, sua utilidade diante de suas restrições. Nosso foco será entender o comportamento de um grupo demográfico específico e muito relevante, que é o consumidor jovem. Então, como já foi dito, o café é uma das bebidas mais consumidas mundialmente. E o Brasil, segundo o ABIC em 2024, representou 15% da demanda mundial. O seu consumo médio no país ficou entre 5,1 kg de café torrado por habitante ano, que é mais ou menos ali uns 14 litros. Então, diante desse consumo que o país tem, entrou ali as campanhas de saúde que vem incentivando o consumo moderado do café. Então, o objetivo dessa pesquisa, tanto nossa quanto do artigo base, é compreender as percepções, opiniões, preferências e objeções dos consumidores em relação ao consumo do café e saber também como e quando o café está presente no seu dia a dia, ou seja, se consomem mais de manhã, de tarde ou de noite, e também entender as justificativas que se tem para esse consumo e também conseguimos mapear os substitutos do café. Falando agora sobre a metodologia tanto do artigo base quanto a da nossa pesquisa, no artigo base, os autores conseguiram ali uma amostra aleatória de 250 consumidores de café que moravam em Belo Horizonte, Minas Gerais, aonde eles conseguiram entrevistar essas pessoas em 4 dias. As entrevistas ocorreram através de um questionário exploratório, no qual os entrevistados foram escolhidos aleatoriamente ali mesmo no centro de BH. E dentre esses entrevistados, também havia pessoas que não consumiam café. Então, para análise dessas informações, os autores utilizaram ali o teste T, onde possibilitava a eles uma avaliação de quantidade diária do consumidor e a indicada pelos especialistas. Então, como também para se ter uma diferença de consumo entre homens e mulheres. Também utilizaram para análise um software, que era o SPSS 15.0. Já na nossa metodologia, utilizamos o formulário eletrônico, no qual a gente distribuiu para as pessoas que eram mais próximas e obtivemos, através deste formulário, 35 respostas.
Olá, então, eu sou a Maria Eduarda e eu vou dar continuação na apresentação do trabalho. Visto que a gente desenvolveu um formulário, um questionário, onde a gente tinha os consumidores e não consumidores de café, e também fez esse formulário através, então, de perguntas, né, onde os respondentes tinham que responder sobre a idade, sexo, sua ocupação, suas preferências, né, horários. E após a gente ter esse questionário, então, a gente realizou o tratamento de dados pelo Excel. Teve uma questão que a gente não abordou de maneira aprofundada, que seria os não consumidores de café. Então, nesse caso, o nosso foco era abordar, então, realmente o consumo do café. No artigo base que a gente utilizou, os não consumidores, eles são, os dados são trabalhados de uma forma mais detalhada, né? Então, apresentando motivos e entre outros, do porquê não são consumidores de café. Então, na nossa base de dados, a gente tem aqui uma imagem, né? Como a gente fez essa pesquisa, então, como a gente apresentou essa pesquisa para os respondentes. Então, era uma pesquisa sobre o consumo do café. Esse formulário já explicou ali que ele seria parte de uma pesquisa estudantil, né? Que é onde a gente estava buscando compreender, então, o comportamento do consumidor de café, né? E qual que seria então, a influência na escolha desses diferentes tipos de café. Ali também tem uma imagem sobre dos nossos dados no Excel, né, que seria a nossa base de dados. Seguindo adiante, a gente achou importante, então, fazer uma relação do artigo, né, do nosso estudo também, com a disciplina de microeconomia. Então, o primeiro ponto que a gente aborda principalmente, seria a análise do comportamento do consumidor, né? Por quê? Porque ali na nossa pesquisa, né, a gente conseguiu mostrar, então, quais que seriam as preferências dos consumidores, né, seja por café ou por outras bebidas. Assim também como a gente conseguiu demonstrar quais que foram os fatores que que influenciam nessas decisões do consumo. O segundo tópico é demanda de mercado. Então, nesse caso, a gente conseguiu perceber a quantidade demandada, né, de cada consumidor, os fatores que determinaram essa demanda, então a idade, né, os hábitos culturais, entre outros. E os bens substitutos, que são então a pesquisa onde eles perguntam, onde pergunta lá, né, qual que seria a bebida de primeira preferência deles. Então, que seriam, né, os nossos bens substitutos, como chá, água, refrigerante. E aí, então, com isso também deu para perceber, então, essa elasticidade, né, onde a gente tem as diferenças do consumo entre esses grupos. Em seguida, a gente também abordou a segmentação do mercado, né? Então, a gente tem diferentes segmentos, como consumidores ativos, né? Não consumidores. Houve uma variação através da faixa etária. E também as diferenças entre gênero no volume consumido, né? Que foram diferentes. E aí também teve análise de atributos e qualidade, né? Onde o nosso estudo a gente conseguiu visualizar o que os atributos do produto, né? O porquê qual era a preferência na hora da compra, né? Se era por marca, qualidade, selo de pureza, a disposição a pagar, né? Pelas diferentes características desse produto e também a diferenciação do produto, né? Como o café tradicional, café premium. E o último tópico seria estrutura de mercado e concorrência. Então, nesse caso de estrutura de mercado e concorrência, o artigo, né, a gente conseguiu fazer uma coligação onde a gente tem produtos, concorrentes e substitutos, né? Então, qual que é o posicionamento do café no mercado, né? Qual que é a importância do café no mercado, no dia a dia de cada um. E também as oportunidades para inovar dentro de novos segmentos. Então, agora, trazendo uma comparação dos resultados, tanto da nossa pesquisa quanto a dos autores, obtivemos que o consumo de café no artigo ele ficou em cerca de 83% dos entrevistados que consomem café.
diferentemente da nossa pesquisa, que 71,4% dos entrevistados consomem o café. A taxa de consumo na pesquisa atual é menor, e este resultado valida e reforça uma das principais conclusões do artigo. Os jovens são os mais resistentes ao consumo de café. A amostra da pesquisa atual representa exatamente o segmento que o artigo original identificou como um desafio para o mercado. Então, agora falando da função de utilidade, então a motivação do consumo do café, o artigo base identificou que o café ele mostra um grande significado quando se fala em hábito, quando se fala no prazer, na família, na amizade, no trabalho, e isso também foi discutido na nossa pesquisa, no qual colocamos ali quando os consumidores consumiam o café por prazer. Então, 66,7% concordavam ou concordam totalmente com isto. Quando já é colocado se é para um consumo de hábito, isso já baixa um pouco mais, que fica ali em cerca de 56,6% dos que concordam ou concordam totalmente. Então, quando é associado a momentos familiares, essa porcentagem também, em comparação quando se fala em consumo por prazer, ficou também baixo, onde 56,2% concordaram com isto. E falando agora com a ajuda no trabalho em si, 50% dizem que concordam. Agora, falando sobre reunir pessoas, ficou em cerca de 71,9% das pessoas que concordam com isto. Então, as motivações para o consumo de café são consistentes entre gerações. O forte apelo social para reunir pessoas é notavelmente alto na amostra jovem, o que confirma o papel do café como elemento agregador. Bom, agora falando sobre o perfil do consumidor em si, para o artigo base, conseguimos notar que a média ali ficou entre adultos de idade de 41 anos, com 75,7% com ensino médio completo ou superior, e o consumo diário ali dentre essas pessoas eram de 3,75 xícaras por dia. Bom, agora trazendo para a nossa pesquisa esse perfil do consumidor, conseguimos notar que a variância ali de idade ficou entre 18 e 48 anos, e com 54,3% possuem ensino médio superior incompleto, e o seu consumo médio diário ficou entre 3,71 xícaras. O que dá para a gente entender sobre a demanda? Primeiro, precisamos entender quem é o demandante. A pesquisa nos mostrou um perfil muito claro, onde a amostra significativa é mais jovem e homogênea, onde 88,2% dos respondentes têm entre 18 e 28 anos. A maioria é solteira e possui ensino médio superior incompleto, como já havia dito. E com isso também, na nossa pesquisa, conseguimos identificar ali a ocupação profissional desses consumidores, como também ali do artigo base que obtivemos. No artigo base, eles obtiveram ali cerca de 28,6% trabalhando em função empresa privada. Em contraponto da nossa pesquisa, a grande concentração ali está entre estudantes e funcionários também de empresas privadas. Então, agora falando sobre a posição competitiva e os bens substitutos, como podemos ver, o artigo base utilizou a triplicata para estar fazendo essa análise, no qual o café ocupou posição de destaque tanto na primeira tentativa quanto na segunda. Na primeira tentativa, podemos observar que ficou ali entre cerca de 23,3% dos entrevistados falando que sua bebida mais consumida é o café, enquanto na segunda vez falando que 25,2% também prefeririam café como a sua bebida mais consumida. Diante disto, podemos também avaliar as principais concorrentes do café, como o suco, iogurte, leite, refrigerante, apresentando participação significativa no seu consumo. Já para a nossa análise, fizemos ali o questionário não em triplicata, somente uma vez realizando ali a pergunta,
aonde a gente conseguiu ver que a posição do café é mais fraca, quanto a água mineral é a bebida mais consumida por uma margem esmagadora de 68,7%. O café é a principal escolha para apenas 18,2% das pessoas que responderam. Então, ali, para o público jovem, que é o nosso caso, o café enfrenta uma concorrência muito acirrada de bens substitutos. Sua posição na cesta de consumo, economia, ela é secundária. Isso sugere que a elasticidade cruzada da demanda entre café e as outras bebidas ali, como o suco natural, é alta e positiva nesse segmento. Eu vou abordar aqui, tá, os resultados do comportamento de consumo. Então, onde a gente fez a comparação do artigo, né, com a nossa pesquisa que foi feita através do formulário. Então, como a gente pode perceber, a gente vai ter aqui a comparação entre o artigo base e a nossa pesquisa. Então, teve quais que foram as principais divergências identificadas, né? Então, no artigo base que a gente utilizou, o café com leite, ele acaba liderando ali, né? Então, o comportamento de consumo, né? Então, mais consumido, em torno aí de 21,4%. Já na nossa pesquisa, que a gente realizou, o café com leite também domina, né? Essa maior porcentagem, né? Em torno de 32,3%. E a gente consegue perceber, então, uma convergência, né? Ali aonde tem o maior valor, que seria com o café, no artigo base, que seria com o café adoçado, né? O café preparado e adoçado, que seria em segundo lugar. E já na nossa pesquisa, seria a mesma situação, né? Ali com 16,1% seria, então, os resultados da nossa pesquisa, que seria o café preparado e adoçado. Parando para analisar, né, a gente consegue perceber, então, esse deslocamento da curva de demanda, né, da curva de demanda para a direita. Né? Por quê? Porque aí ocorre, então, uma alternância dos gostos, né, que faz, então, com que essa curva se desloque à direita. Então, o que isso significa, né? Que aumentar a demanda seria aumentar a demanda sem aumentar os preços. Teriam outras, né, outras estratégias para modificar, então, né, a preferência do consumidor de um modo que a gente poderia inovar. Também vemos os produtos, né, substitutos, então, que poderiam ser, né, os diferentes tipos de café entre si, né, café gelado, café adoçado. No entanto, né, a gente pode ter um aumento de preço, né, então, onde um tipo poderia beneficiar o outro. Então, como oportunidade ali, como eu falei, né, seria um café gelado, por exemplo. Como eu falei da curva, então o objetivo a estratégia de deslocar ela para a direita, né, ela se torna mais viável, né, por conta da modificação dessas preferências do consumidor. Então, onde a gente tem produtos que vão atender a demanda, né, por outros sabores, né, outras experiências diferenciadas. Aqui no próximo slide, a gente retrata também o comportamento de consumo sobre o tipo de café consumido pelos entrevistados. Então, fazendo uma comparação, né, do artigo com a pesquisa, a gente consegue perceber que no artigo, 91% vão consumir café coado e filtrado, né, que seria um método mais tradicional, seguido do café solúvel, né? Já na nossa pesquisa, então 75,9% também, né, preferem o café coado e filtrado, seguido da opção do café solúvel, né, que seria ali os 10,3%. O que predomina mesmo, né, que é consumido, é o café coado e filtrado. Ali, como está escrito também, né, um dado de uma pesquisa que a gente fez segundo a ABIC, né, que seria a Associação Brasileira de Café, né, o café mais consumido no Brasil, né, foi o torrado e moído, então aí em torno de cerca de 82,9%. Nessa análise que a gente fez, né, a gente consegue perceber uma elasticidade de preço-demanda, né, porque o café coado e filtrado, ele mantém uma alta participação, né, então seria um produto com uma demanda inelástica.
Então, esses consumidores, eles são menos sensíveis, né? Então, a variações de preço nesse segmento. A gente também consegue perceber que os produtos tradicionais têm menor elasticidade, então, devido a esse hábito, né? Que é consolidado. Com base nas preferências do consumidor, a gente também consegue perceber uma forte preferência por parte deles pelo método tradicional, né? Então, poucos consumidores vão migrar para outras opções, né? E assim como o café coado também oferece uma maior satisfação. Um mercado principal, né, seria o café coado, né, seguido do café solúvel, e então depois ele vai se diversificar, né, entre outros tipos de café, né, o expresso, o cappuccino, o descafeinado, certo? E onde a gente está abordando também um comportamento de consumo, então qual que seria o tipo de café consumido, né? E qual que seria o ambiente e o horário que eles consomem. Então, aqui um comparativo, né, do artigo base que a gente tem, né? Então, a maioria é em casa, em torno de 77%, né? Seguido de lanchonetes. E depois o consumo no âmbito profissional, né, no trabalho. A nossa pesquisa também, ela teve uma maior porcentagem, então, em casa. No caso, né, casa e trabalho acabaram ficando com a mesma porcentagem, então empatando aí em torno de 46,4%, seguido de cafeterias. Então a gente consegue ver uma diversificação, né, do espaço. Então esse mercado se expandindo não só no ambiente doméstico, né, mas como também no profissional. E o período de consumo de preferência dos entrevistados é sempre pela manhã, né? Foi a maioria pela manhã. Então, ela continua sendo o período de maior demanda do café. Então, isso, né, acaba também implicando uma oportunidade de crescimento, né? Como uma estratégia, né? O próximo slide aqui, então, ele também está abordando, né, o comportamento, mas ele aborda, então, os atributos observados na compra do café, né? Então, qual que seria o critério da compra, né, de cada consumidor para determinado café? Então, dados comparativos, então, do artigo base com a nossa pesquisa. Então, no artigo base, a marca tem um peso muito grande, né? Em torno de 40% ali, seguido da qualidade, então, que seria 38%, e depois o preço. Já na nossa pesquisa, tá diferente, né? Então, os respondentes, eles colocaram como, né, um primeiro atributo observado para comprar a qualidade, que seria em torno de 55% ali, então, dos respondentes, seguido do preço e depois da marca. Então, o que a gente consegue perceber, né, das preferências? Então, qualidade, preço e marca. A qualidade teve um atributo que dominou, né, na nossa pesquisa. Então, o preço, ele teve um aumento significativo, né, também, tem uma maior sensibilidade. E a marca, né? Então, na questão do quesito marca, teve uma queda mais drástica, né? Então, os consumidores não têm tanta fidelidade, né? Com a questão marca, não é tão relevante. A gente também percebe uma maior sensibilidade ao preço, né? Porque na nossa pesquisa ali, ele acaba aparecendo em segundo lugar, ou seja, a gente tem consumidores mais racionais economicamente, né? E também ele se torna um fator mais relevante na decisão, né? Então, e nisso entra muito uma questão da busca por ser, né, por qual será o melhor custo-benefício. O que a gente pode concluir aqui, né? Então, o mercado ele continua racional na sua escolha, né? Os consumidores continuam priorizando, então, qualidade e preço, né? Mais do que a marca. Para finalizar, eu vou abordar conclusão, né? As nossas conclusões sobre o trabalho que a gente trabalhou. Então, ali os dados, eles mostraram mesmo uma preferência majoritariamente pelo café coado e filtrado, né? Então, os atributos foram mais importantes na decisão da compra, como eu comentei, a qualidade e o preço. E isso tem uma ligação bem forte com a questão da escolha do consumidor, né?
da demanda. Por quê, né? Porque isso reflete muito a avaliação do custo-benefício do consumidor. Então, ali a gente também percebeu que a água mineral é em primeiro lugar, né? No caso, seguido é o café. Então, isso a gente consegue perceber a existência de substitutos, né? E como os consumidores vão alocando os seus recursos entre as diferentes opções para satisfazer as suas necessidades ou os seus desejos. Outro ponto importante também foi o perfil dos respondentes. Então, majoritariamente eram jovens, né? Então, entre 18 a 28 anos, tinham um ensino superior incompleto ainda, estão ocupados como estudantes, né, ou funcionários de empresas privadas. Então, ali a gente percebe um segmento específico com padrão de consumo, né, que pode ser sensível, então, à variação de preço. E renda, né, então, isso também tem uma ligação bem forte com a questão da elasticidade, né, porque a gente consegue perceber essa variação, né, por exemplo, a variação de preço e né, na elasticidade preço e também na elasticidade de renda. Então, o fato ali também do consumo do consumo, né, o maior consumo ser pela manhã, né, e os locais onde eles consomem mais, né, que seria casa e trabalho, né, também indica uma rotina e a convivência. Então, isso acaba moldando então as curvas de demanda em momentos específicos, né. E o terceiro ponto que a gente abordou foi a questão do café, do aspecto comportamental, né, da demanda do consumidor. Então, o café ele não é consumido apenas por necessidade, né, mas também por prazer, então por hábito. E esses aspectos, então, eles vão estar associados também a questão cultural, né, um comportamento, né, que vai influenciar na decisão de consumo. Então, a gente consegue concluir que existe, né, uma diferenciação de produto e também de estrutura de mercado, né? Então, como tem variações de café e as escolhas do consumidor também. Essa seria, então, a apresentação do nosso trabalho. Eu espero que tenha ficado claro esses temas e como a gente também conseguiu abordar a nossa forma de pesquisar. Muito obrigada a todos.